Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21/4, nós vamos meditar de 1 Crônicas, do capítulo 20 ao capítulo 23. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 20 vai falar da conquista de Davi a Rabá, decorrido um ano. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Isso está relatado em 2 Samuel, capítulo 11, né? E aí fala que grande foi os despojos que foram levados, né? De volta para Jerusalém. E depois disso, houve a guerra em Gezer contra quem? Os filisteus. E Sibecai, o Usanita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes. E os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus. E Elanã, filho de Jair, feriu a Lami, que era irmão de Golias, né? O geteu, cuja lança tinha haste como um eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura. Tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia de gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatã, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Este nasceram dos gigantes de Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus homens, né? Capítulo 21, nós vamos ver um episódio muito triste, que é o censo que Davi levanta, e isso foi contra a vontade de Deus. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo em Israel. Olha só, né? O homem de Deus, o grande guerreiro, o rei Davi, né? Ele não percebeu que aquilo não vinha da parte de Deus e sim da parte de Satanás. Ele nos ensina que devemos ficar atentos, porque a palavra diz que Satanás anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E aqui, Davi não percebeu as astutas ciladas do diabo, isso mesmo. E aí, Davi vai dizer a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai censo de Israel, desde Becerba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Joabe, o grande comandante Joabe, ainda tenta argumentar com Davi, dizendo: multiplique o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do Senhor? Para que fazer censo? Mas o texto diz que a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. E tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. E aí Davi diz: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. E aí o Senhor, né, através de Gade, o vidente, diz a Davi: vai e diz a Davi, disse o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. E aí, as 3 coisas eram 3 anos de fome, ou 3 meses ser consumido pelos seus adversários, ou seja, cair a espada dos seus inimigos, ou 3 dias da espada do Senhor. E o que Davi escolheu? Ele fala que ele estava em grande angústia, porque a escolha era do pecado que ele tinha cometido.
e que todo o povo ia sofrer as consequências pela atitude dele como rei, né? Então, ele fala de tudo isso, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos do homem caia eu. E aí essa foi a escolha, né? E aí ele ainda suplica a Deus, ele fala, eis que eu pequei, eu que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, ou seja, o povo, o que fizeram? Ah, Senhor meu, seja, pois, a tua mão contra mim ou contra a casa do meu pai e não castigue o povo. Mas, como representante, como rei, ele representava o povo, né? E aí nós vamos ver que Davi, ele busca na eira de Ornã um lugar para que ele possa sacrificar ao Senhor, oferecer sacrifício, né? E aí nós vamos ver que ele chega nessa propriedade de Ornã, o Zebuseu, e pede para ele aquele pedaço de terra, né? Virando Ornã, viu o anjo do Senhor e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debrulhando trigo. E aí, quando Davi chega, né? Saindo ele da eira, se inclinou diante de Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Onã, dai-me o lugar da eira, a fim de eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga sobre o povo. E aí Onã diz, tome a rei, meu senhor, para ti, e faça dela o que bem te parecer. Eis que eu te dou bois para o holocausto, né? E aí Davi vira para Onã e diz, não, antes me fale qual é o valor, porque eu quero comprar, né? E ele diz, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. E aí ele trata com Onã o preço certo na soma de 600 ciclos de ouro. E aí, ali ele edifica um altar ao Senhor, oferece nele holocausto de sacrifícios pacíficos, invoca o Senhor que lhe responde com fogo e, né, sobre o altar consome todo o holocausto. E aí nós vamos ver que o Senhor dá ordem ao anjo e ele meteu a espada na bainha e cessou-se a praga designada por Deus sobre Israel. Vendo Davi naquele momento que o Senhor o respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, onde ele tinha sacrificado, ele fala, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar o Senhor Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. No capítulo 22, nós vamos ver que Davi começa a se organizar e fazer preparativos para quê? Edificação do templo. E aí você vai falar, mas Davi já não sabia que não era ele que ia edificar? Mas Davi, ele vai planejar, ele vai levantar recursos, ele vai receber a planta. Ou seja, Salomão vai apenas erguer o templo, mas todos os recursos, todo o sonho, todo o projeto veio de Davi, né? E disse Davi, aqui se levantará a casa do Senhor e o altar de holocausto para Israel. Deu ordem a Davi para que fosse ajuntado os estrangeiros que estavam na terra de Israel, encarregou pedreiros de prepararem pedras, né, para a edificação da casa do Senhor. Aparelhou Davi ferro em abundância, pregos, folhas das portas para junturas, bronze em abundância, né, madeira de cedro. E aí dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificante, para que o nome e a glória de todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário, porque assim preparou Davi com abundância tudo antes da sua morte. E aí nós vamos ver ordens de Davi
a Salomão. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor Deus de Israel. E disse Davi, né, a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa em nome do Senhor, porém a mim veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás a casa em nome do teu Senhor, porque muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso sobre todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Olha, imagina, né? Você já iniciar um reinado sabendo que você terá paz, tranquilidade nos dias do seu reinado. Foi isso que aconteceu com Salomão. Tudo porque Davi conquistou isso diante de Deus, né? E aí nós vamos ver que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardareis as leis do Senhor teu Deus. Então prosperará, meu filho, se cuidares em cumprir os estatutos, os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Seja forte e corajoso, não temas, não te desalentes. Eis que, com penoso trabalho, preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, bronze e ferro em abundância. Ou seja, Salomão, eu já preparei tudo para que você possa fazer esse desejo, né? Dar vida a este sonho. Foi isso que Davi disse aqui a Salomão, né? E Davi vai dar ordem também aos príncipes para que ajudem Salomão, o seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus e não vos deu paz por todos os lados, pois entregou nas minhas mãos os moradores dessa terra, o qual está sujeito perante ao Senhor e perante ao seu povo. Dispõe-te, pois, agora o coração, a alma, para buscares ao Senhor vosso Deus. Dispõe-te para edificar o santuário ao Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, e que há de edificar em nome do Senhor, né? E aí nós vamos ver que no capítulo 23, Davi, já velho, farto de dia, vai constituir seu filho Salomão como rei em Israel. Está lá em 1 Reis 1, de 1 a 40, vai ajuntar os príncipes de Israel, os sacerdotes, os levitas, vai contar os levitas de 30 anos para cima, vai designar, né, os turnos, organizar toda a parte sacerdotal e levítica, né, para que quando Salomão fizesse o templo, tudo isso já estaria organizado. Então é muito lindo ver cada detalhe, cada preocupação que Davi teve em satisfazer o coração de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, que ela seja para agradar o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.